Boa noite, alunos da mineração 2020. Agora nós vamos falar sobre a topografia na mineração, né? A topografia, ela consiste no conhecimento dos instrumentos e dos métodos que se destinam a efetuar a representação do terreno sobre uma superfície plana denominado plano topográfico, né? Então, a topografia na mineração ela é muito utilizada, né, basicamente em duas fases: a pesquisa mineral e a lavra propriamente dita. Na pesquisa mineral, a topografia é necessária em alguns pontos, tais como abertura de picadas para fazer um mapeamento geológico, piqueteamento para métodos geofísicos terrestres e locação de furos de sondagem. E já na etapa de lavra, né, seja ela céu aberto ou subterrânea, como é um processo bem complexo, né, para se extrair o mineral e exige altos padrões de segurança, a topografia ela é de grande valia e sendo muito indispensável. Ela é indispensável, porque todas as obras da mineração, seja no subsolo ou seja na superfície, elas devem ser levantadas topograficamente e representadas em plantas adequadas. Segundo as normas da regulamentação da mineração, as normas regulamentadoras da mineração, não é permitido iniciar qualquer trabalho de desenvolvimento de uma mina sem os levantamentos topográficos da área. Disse ainda que é obrigatória a elaboração e a atualização periódica dos mapas, plantas ou desenhos. Então, a topografia ela é fundamental para nos auxiliar, seja na pesquisa, a encontrarmos o bem mineral, seja para fazer a retirada, certo? Então, nessas duas fases, ela é de suma importância, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a topografia da mina subterrânea, tá? Então, na mineração subterrânea, a topografia está aliada, né, à correta execução dos trabalhos frente às exigências, né, do Departamento Nacional de Produção Mineral, ou ANM, né, Agência Nacional de Mineração. Dentre uma das utilidades, né, está a delimitação das galerias, né, em referência a uma poligonal que está situada na superfície. Então como você tem essa delimitação dessa poligonal na superfície, você transfere as coordenadas, né, para operar no subsolo, né? E sem a topografia isso não seria possível, né? O correto dimensionamento das galerias, né, para o trânsito de veículos em seu interior, direcionamento das frentes de lava, mapeamento da mina em 3D e as atualizações constantes, né, das configurações da mina, né? E nós devemos lembrar, por exemplo, se você tem uma galeria sendo trabalhada, se a topografia não nos dá a direção correta, nós podemos errar. Se nós tivermos que ir para a direita ou para a esquerda, não tivermos o offset ou aquela referência da topográfica, nós perdemos a direção. Nós tivermos que varar uma galeria, né, num determinado ponto. Se nós não levarmos o grade certo, nós vamos varar acima do ponto certo ou abaixo, o que vai dar um retrabalho, e pode também, se você tiver que varar com exatidão no local, você não consegue varar. Por exemplo, um túnel. Já pensou um túnel para passagem de veículos? Se você errar nos finalmente dele, tiver que varar num ponto, vai varar em outro, tá? A topografia na mina a céu aberto, ela é um processo também que ela vai nos ajudar, né, na elaboração e na operação da mina, tá? Na mineração a céu aberto, ela vai atuar na estabilidade dos taludes, né, os taludes finais, vai garantir que as dimensões, né, previamente estabelecidas sejam respeitadas de acordo com os testes litológicos, né, sejam respeitados. Ela vai atuar também na construção das rampas, né, vai nos definir como nós vamos fazer uma rampa, vai contribuir para que aquelas dimensões estipuladas, seja de uma bancada, seja da largura dessa bancada, uma largura de uma área de trânsito, né, seja respeitada, vai nos demarcar os depósitos de minério estéreo, né, atualizar diariamente as bancadas e as localizações das perfurações. Então,
a Agência Nacional de Mineração, né, ela colocou algumas normas que vão regularizar os trabalhos de topografia das minas. Então, nós vamos aqui elencar alguns itens para que vocês se tornem sabedores que existem essa norma e que para qualquer trabalho realizado com topografia, seja em mina subterrânea, seja numa mina a céu aberto, você tem que respeitar essas normas. É a norma 17, é a norma regulamentadora da mineração para topografia de minas, né? Então, a norma é 17.4 e a 17.41, ela fala assim: a critério do DNPM, ou Agência Nacional de Mineração, pode ser exigido imediata atualização topográfica da mina e a elaboração das plantas específicas. Então, a Agência Nacional de Mineração, ou o DNPM, antigo DNPM, ele pode exigir, né, de imediato que sejam todas a topografia da mina e as plantas específicas sejam atualizadas, com risco de ser multada, a paralisar as atividades enquanto não tiver esse material todo atualizado. A 17.5 nos fala assim: por motivos de segurança e lavra racional, devem ser elaborados e atualizados os seguintes mapas, plantas e desenhos. Primeiro, um mapa geral de localização do seu empreendimento, da sua mina. Letra B, mapas e plantas de superfície, você tem que ter esses mapas. Letra C, planta com os trabalhos de pesquisa e localização das reservas. Então, você tem que ter aquelas plantas que vai falar que aqui foi feito um fundo de sonda, aqui foi feito um mapeamento geológico, né? Vai nos dar todas as plantas de pesquisa. Plantas referentes às jazidas. Plantas com representação das atividades nas minas, né? Seja uma mina a céu aberto, seja uma mina subterrânea. Apresentação de seções e projeções verticais. A 17.51 nos fala assim: em todas as plantas onde couber, devem ser indicados os limites da concessão, o perímetro da mina e os limites das áreas de lavra. 17.6. A planta de superfície e a planta geral da mina devem ter a mesma escala. 17.7. Na localização das plantas, mapas e desenhos devem ser utilizados formatos padronizados, né? Seguir um padrão. 17.8. Em cada mapa, planta ou desenho devem ser indicados título da planta, mapa ou desenho, denominação do empreendedor, denominação da mina, da área e da concessão, rede de coordenadas, UTM e base topográfica, escala numérica e gráfica do mapa, planta ou desenho, data da elaboração e as datas de atualização do mapa, planta ou desenho, número de identificação ou registro do mapa, planta ou desenho no arquivo, o desenhista, o responsável pelo levantamento topográfico e o responsável técnico. 17.9. No caso de atividades minerárias, dentro de uma faixa de 200 metros do limite da concessão, devem ser entregues aos empreendedores circunvizinhos mapas ou plantas representativas das atividades desenvolvidas. 17.10. Os mapas e plantas devem ser apresentados aos órgãos fiscalizadores quando forem solicitados. 17.11. No mapa geral de localização, devem ser indicadas as concessões na região, assim como as minas exauridas em funcionamento ou planejadas. 17.12. Nos mapas e plantas devem constar número de concessões, estrada ou vias de acesso, linhas férreas, instalações de beneficiamento do empreendimento mineiro, portos de embarque, oficinas da mina, drenagem, linhas de alta e média tensão. 17.13. Na planta de superfície devem ser indicados a superfície topográfica, os limites de concessão, os pontos dos vértices das concessões, os perímetros das minas, os limites dos pilares de segurança da superfície, os ângulos laterais dos pilares de segurança, pontos de amarração em rede de triangulação, estações e pontos topográficos e pontos de nível, cursos e acumulações de água, estradas e vias de acesso,
linhas férreas, instalações de transporte, linhas de alta e média tensão, construções na superfície, áreas para estocagem de estéreo e produtos e reagentes. Pontos de acesso nas minas tais como poços, galerias de encostas ou planos inclinados. Condutos importantes, água, ar e etc. Minas antigas. 17.14. As plantas e mapas da superfície devem ser atualizados ao menos uma vez por ano. 17.15. O responsável pela topografia da mina deve executar medições no mínimo semestralmente para verificar a verticalidade das torres dos poços e a horizontalidade dos eixos das polias de cabos. Isso no caso de um poço vertical. Cabe ao responsável pela topografia da mina, além de outras, as seguintes responsabilidades: plotar com coordenadas as plantas da mina e os limites de concessão e o perímetro da mina. Plotar a delimitação de todos os pilares da mina, pilares e lajes e faixas de segurança. Plotar a zona com risco de acumulação de água ou gases tóxicos. Aberturas contendo cabos elétricos e faixas de segurança. Então, meus amigos, aqui vai uma breve do que é a NR17 referente aos trabalhos de topografia na mina.